Pronto, voltamos. Já deu tempo, né, de lanchar, ir ao banheiro. Vamos continuar a nossa palestra de hoje à tarde, né? Tivemos o primeiro momento, que foi a arte de contar histórias bíblicas. E agora vamos para o segundo momento desse segundo encontro, que é recursos para todas as ocasiões. Preste muita atenção, anote, porque as ideias que vão ser passadas vão gerar outras ideias também, novas ideias. E aproveite bastante, porque vão ser diversas formas de recurso. Eu vou chamar aqui a tia Alessandra. Olá, paz do Senhor novamente. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor primeiro, para começar? Solta aí, tio Joel. Meu coração Todo mundo. é tão pequenininho, Todo mundo senta aqui na frente. mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com seu carinho está me guardado, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém. Podeis assentar. Então, agora nós vamos falar sobre recursos visuais. E eu escolhi um versículo que fica lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, que diz: E estas palavras, hoje te ordeno, estarão em teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás
por sinal na tua mão e serão frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então, aqui nesse texto, eu vejo o zelo de Moisés para ensinar ao povo o amor de Deus, a obediência a Deus para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Então, ele fala ele ensina aos pais e fala para os pais ensinar aos filhos. Então, ele fala, é acordando, é levantando, escreve, coloca nas portas, coloca nas janelas. Eles andavam com uma caixinha aqui, abarrada na testa. Então, para onde eles olhassem, eles iam ver as leis de Deus. Então, eu vejo aqui muito visual. Então, a importância, já que o cuidado da visualização. Porque a visualização, ela nos traz a memória, ela mexe com o emocional. Então, por onde eles andassem, eles iam ver as leis do Senhor. Então, eu vejo aqui como foi o cuidado deles se tornarem visual para as crianças já naquela época aprenderem as leis da palavra de Deus. E também, nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele falava, ensinava por parábolas. O que diz em Mateus 13:13? Alguém pode ler bem alto? Mateus 13:13. Então, aqui Jesus está falando que ele falava por parábolas, para que eles vendo não entendam, eles ouvindo não pudessem entender. Por quê? Porque não era a época dos gentios entenderem. Então, Jesus ensinava, e ele ensinava acerca do reino de Deus para aqueles que o seguiam, conseguiam entender. Então, o que Jesus usava? Coisas daquela época, colheita, casamento, semente, pesca, e com isso, os seus discípulos conseguiam entender sobre o reino de Deus. Outro também que me chama a atenção, na palavra de Deus, é Ezequiel. Ezequiel era conhecido como o profeta das visões. Teve uma vez que Ezequiel pegou o seu cabelo e cortou em 3 partes, para que o povo, para transmitir ao povo a palavra que Deus tinha falado. Por causa do pecado do povo de Deus, do povo de Israel, eles iam ser levados cativos. Então, ele foi capaz de cortar o seu cabelo, dividir em partes, para mostrar o tempo que o povo ia ficar cativo. E outra vez, ele pegou tijolos, escreveu o nome das cidades, aí fez como se fosse um cercadinho de ferro, e colocou ao redor da cidade, e ficou ao lado. E aquilo chamou a atenção, e as pessoas começaram a chegar e perguntar o que era aquilo. Ele falou, por causa do pecado do povo de Israel, aquela cerca simbolizava que aqui o pecado estava afastando Deus do povo. Então, vocês conseguem entender a importância de tornar visual, tanto para as crianças, até para os adultos também. Nós também, quando vemos algo visual, nos chama a atenção. Por quê? Porque isso mexe com a mente. Então, Ezequiel, Jesus, eles já usavam desses recursos para que as pessoas pudessem entender, compreender. Então, são técnicas. E nós já aprendemos aqui sobre as faces da criança, sobre como Piaget descreveu, sobre a criança entender o concreto. Então, a partir de qual idade elas começam a assimilar as coisas? Então, até a fase dos 12 anos é o concreto. Então, a gente tem que mostrar para que elas possam perceber, para que possa ter conexões em seus cérebros e ela entender, visualizar, compreender e possa memorizar. Nós podemos usar aqui, nós estamos vendo vários recursos, mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. A gente pode trazer 1 milhão de recursos, mas sempre priorize a Bíblia. Sempre priorize a leitura da palavra no início, memorização de versículos.
Então, nós temos aqui Bíblias de todo jeito. O Gelson vai ter que me acompanhar, porque eu vou andar bastante. Então, aqui, ó, nós temos até uma mala. E todos os recursos que eu faço, que a gente faz aqui na igreja, nós usamos recicláveis. Então, essa mala aqui, que eu já até preguei em várias igrejas, eu coloco aqui dentro os recursos. E ela foi feita com caixa de fruta. Aquelas caixas de maçã do supermercado. Essas Bíblias aqui também, ó, caixa de uva. O livro da vida, também foi feito com caixa de fruta. Aí a gente coloca um espelho dentro. Então, eu uso bastante coisas fáceis que a gente pode estar trabalhando. Ó, esse Jesus aqui, tanto Jesus glorificado como esse aqui, e esses aqui podem ser também outros personagens, como a tia Adriana falou, foram feitos com garrafa PET. O corpo é de garrafa, cabeça de isopor. E esses aqui são com copo de leite. Caixa de leite. Esses aqui, ó, que é a batalha é a história de Davi e Golias com Yakult. Tem esses bonecos aqui na frente que foi feito com um frasco de shampoo. Então, nós podemos usar todo o material possível que a gente... E Deus, Ele nos dá criatividade. Professor tem que ter criatividade. Se não tem, peça ao Senhor, porque Ele dá. Então, assim, eu sempre estou pesquisando, sempre procurando. Então, aqui tem recursos que eu vi. Às vezes, a gente vê um recurso e a gente tem outras ideias. Né? Então, sempre que a gente for ministrar, seja recurso simples da EBD, para o cultinho à noite, como grandes recursos que a gente pode usar em congressos, EBFs. Então, assim, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento. Sempre tem que orar, para tudo tem que orar. Não é aleatoriamente, eu vou pregar ali, deixa eu pegar aqui, tal coisa. Não, ore. E eu sempre estou orando, sempre pesquisando. Então, eu sempre pego ideias da tia Verônica Santos, tia Ellen Azevedo, tia Lu, tia Lucimara, tio Bruno, tio Júnior, tia Kelly, que é do Segredo da Melancia. Então, assim, nós temos que, sempre que a gente pegar esses recursos que for postar, a gente faz menção do nome deles. Então, hoje aqui eu quero começar com musicalização. Vamos começar com musicalização. Para quebrar gelo, eu já comecei na contação de história na aula anterior sobre a casinha amarela. Então, é um quebra-gelo, é uma forma de chamar a atenção das crianças. Então, tem várias dinâmicas de bater palma, de cantar alguma música, cantar uma música de acordo com o texto que você vai pregar. Então, nós podemos usar da musicalização. Então, nós temos aqui, esse aqui que é a música da Aline Barros, que fala, né, que meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Então, aqui, ela tem que estar limpinha com a água da salvação, né? E também fala que ela é iluminada pela palavra de Deus. Então, tem esse recurso de musicalização. Tem o Jesus que eu usei no início. Nós podemos usar luvas. Essa luva aqui é da família, né? Daquela música da família. Se Jesus está com o papai, é feliz o lar. Nós podemos usar luvas gigantes para cantar aquela música, né? Que Deus é grande, Deus é alto. Olha só isso aqui. Isso aqui é mais para os pequenininhos, né? Que você pode estar cantando e pode estar... Dá para pegar, será? Ó, pode ir cantando. Isso aqui chama a atenção das crianças, prende a atenção dos pequenininhos. Tem esse recurso também, ó, que é aquela música, o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado,
mas é feliz e sorridente. Outra música também é Coração Sujo. Meu coração era sujo. Aí fala, né? Mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, mais alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Tem esse recurso aqui também feito com cabide sanfonado, que é aquela: leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Aí você vai cantando, a boneca vai se quiser crescer, se quiser crescer. Aí quem a Bíblia não ora e não lê, diminuirá. Aí depois você canta de novo. Quem lê a Bíblia e faz oração, cresce. Eu vou crescer, eu vou crescer. Então, com musicalização, tem esses recursos. E nós podemos trabalhar também sonorização. A contação de história da tia Adriana falou sobre sonorização e ela usou as próprias crianças para fazer os sons. Então, você pode usar as crianças para fazer o som, mas tem alguns recursos que você também pode usar para fazer som. Ó. Dá para escutar? Tá alto, Tijão? Esse aqui é o som de quê? Chuva. Isso aqui é aquela mangueira amarela. Como é que chama, tio Carlinhos? Mangueira sanfonada, mas tinha outro nome. Não, eu vi outro nome. Aí eu coloquei arroz. Tá vendo? Som de chuva. Tem esse aqui também que eu fiz, que chama pau de chuva. Eu queria fazer com bambu, que o som fica perfeito, mas esse aqui é aqueles canos que enrola tecido, que você vai na loja de tecido, eles te dão um monte. Aí você coloca aqui, você vai colocando pregos, acho que eu gastei uns 100 pregos para fazer isso aqui, que em forma assim, espiral, você vai colocando pregos. Que aí, conforme o arroz, pedrinha, eu coloquei conchinha, vai descendo, vai fazendo som de chuva. Né? Nós temos várias histórias com chuva na Bíblia. A história de Noé, a história de Elias, a história também da Bíblia quando tinha tempestades, né? E fogo da sarça. Som de fogo. E o som de mar? De onda. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Som de mar. Você pode usar pandeiro, né? Alguém correndo, batida do coração. Você pode fazer o som de trovão. Esse é som de quê? Trovão. Isso aqui chama tambor do trovão. Tambor de mola. Então, a gente pode encontrar na internet vários vídeos ensinando a fazer a sonorização. Então, agora aqui, usando recursos para crianças pequenas, você pode pegar aqueles disquinhos de pizza e
E você pode ir contando a história e fazendo várias visualizações. A oração. Jesus ama as crianças. Aqui uma chinesinha de uma história missionária. Aqui uma mulher grávida, que pode ser Isabel, pode ser Maria, pode ser Sara. Aqui a família. Abraão. Uma criança que pode ser Isaac, pode ser... E aqui várias crianças que Jesus usou na Bíblia, né? Então aqui tem Timóteo, Davi, crianças e adolescentes, né? Esther, Samuel, a Hebreia, né? João Marcos. E aqui é ide por todo o mundo. A gente pode usar um quadro e escrever com o próprio giz, desenhar as histórias, colocar o versículo. A gente pode usar também imã. Tá vendo? Para contar a história aqui, ó. História de Esther aqui, ó. O rei, a rainha. Ou qualquer história. Tanto você pode... Cada criança pode ter e montar, ir montando a história, você contando junto, e ela ir montando a história. Você imprime, né, os personagens, cola um imã atrás, e a criança pode ir montando. Ou você pode pegar um grande, aqueles que colocam fotos, e pode ir colocando. Esse aqui, ó, um bebê no útero. Tá vendo? Não sei se ali vai dar para ver. Mas é um bebezinho. Então, você pode ensinar que a criança é escolhida por Deus desde o ventre, contar como Deus nos forma, né? O Salmo 139, desde o ventre da nossa mãe, né? Aqui, ó, um bebezinho. Isso aqui é aquela forminha de fazer ovos de Páscoa. Então, você pode estar fazendo, ó, um útero. Pode fazer maior, né? E contar para as crianças, mostrar o amor de Deus. Ela sendo formada e escolhida por Deus desde o ventre. Então, nós temos luvas para contar várias histórias aqui, né? De Daniel na cova dos leões. Ó, esse aqui é um barquinho para contar aquela história da tempestade no Mar da Galileia. Então, você pode contar que os discípulos estavam lá no mar, e quando avistaram Jesus vindo, acharam que era um fantasma, e gritaram, aí Pedro vai ao encontro dele. Tá vendo? Isso aqui é isopor. Então, assim, eu quero mostrar vários tipos de materiais para a gente fazer recursos de todo jeito. Tem esse aqui que é feito com caixa também, que é mala cenário. Então, é uma malinha, uma maletinha. Então, você pode colocar aqui cenário, você pode colocar cenário neutro, um dia e à noite. Aí você pega, você vai colocando as figuras com palito, que aqui a base dela é isopor. Então, você pode ir espetando os personagens e ir contando a história. Tá vendo? Você vem e você espeta ali o personagem e você tem um recurso que você pode usar para qualquer história. Você só vai mudando os personagens. Então, você pode fazer dia, pode fazer noite, você pode fazer uma floresta, que aí você pode estar reutilizando sempre, só mudando os personagens. Ó. É um material fácil de fazer, que é uma caixa com a base de isopor. Oi? Fica. A tia Adriana já falou, né, da caixa surpresa, que você coloca o recurso aqui dentro e você faz um suspense para a criança. E aquilo ela vai ficando curiosa e ela tem a atenção ali para aquela história. Então, aqui a gente pode usar. Aqui é uma caixa.
Uma caixa não, uma sacola. Aquelas sacolas de presente. Aí eu fiz aqui a história da Arca de Noé, que eu contei lá no Ocidental. Então, aqui, ó, a arca pode ser a sua arca, né? A sua família. E a arca aqui de Noé. E aí você pode ir tirando aqui, ó, os animais e mostrando. Isso aqui é uma simples sacola de presente. Aqui os bonequinhos, eu deixei ele sem terminar para ver, né? Que aqui, ó, usei esse aqui que é maior, eu usei 2 caixas de leite. Então, aqui uma caixa de leite para seu corpo e a outra, ó, eu parti no meio e deixo aqui atrás para você colocar a mão e fazer um fantoche. E se você quiser um bracinho articulado, você coloca aqui, ó, um arame, que aí ele vai ficar um boneco articulado. E eu coloco a base o CD, porque aí ele não cai de jeito nenhum. Mas você pode fazer também só com uma caixa, um menorzinho. Tem um aqui que é menorzinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui é o céu, né? Uma ministração que a gente faz com os 5 passos para chegar no céu. Então, primeiro, eu aceito Jesus. Aí, depois, eu obedeço a palavra do Senhor. Então, eu obedecendo ao Senhor, eu vou à igreja. Eu tenho que fazer parte da igreja. E na igreja, a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Vai conhecendo o amor de Deus. Então, aqui outro passo, a oração, leitura bíblia e evangelismo, ide. Então, é um recurso que eu usei EVA, aqui tem uma caixa de papelão, aqui manta acrílica para fazer o céu. Então, são coisas assim, tem algumas coisas mais complexas e tem algumas coisas assim que você vê que são materiais fáceis de estar usando. Esse aqui, eu fiz, é o sonho de Jacó. Quando ele saiu de casa, que ele colocou a cabeça numa pedra, aí você pode colocar um outro boneco aqui deitadinho. E ele teve a visão da escada. Tá vendo? Aí você faz aqui um buraco e você puxa uma escadinha. Que é o sonho de Jacó. Vamos andar mais por aqui. Em outra ocasião, eu quero ensinar como fazer um livro pop-up. Que você vai... Essa história aqui é a história do jovem rico. Então, você vai abrir as páginas e o cenário vai se levantando. Ó. Tá vendo? Ó. A árvore. Aqui é quando o jovem encontra com Jesus. Aqui ele falando que obedecia, né, às leis. Ó, a arvorezinha. E não é difícil de fazer. Aqui ele indo embora triste porque ele não quis. Ó. Então, são livros assim que o cenário... Ele é em 3D e eles saltam contando a história. Isso chama muita atenção das crianças. Ó, um coração que você pode... Hoje nós contamos história de... Né, a história que eu contei, né? Que o casamento poderia ter sido uma tristeza, mas Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Então, alguns recursos dá para você utilizar em várias histórias. Isso é bom, porque a gente também não tem tanto espaço para estar guardando tantos recursos. E, às vezes, um personagem ele pode fazer vários personagens, mas, como a tia Adriana falou, vai variando, porque as crianças elas são muito espertas. Então, se a gente usar o mesmo, como ela falou, se ele é Jesus, se ele é Jacó, se ele é Abraão, vai causar até, nos pequenininhos, vai causar até confusão. Olha só, isso aqui também...
uma colmeinha, né? Aí aqui, ó, o versículo, né? Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, uma forma também de memorização dos versículos. Você pode estar fazendo recursos também para que a criança possa aprender os versículos da Bíblia. Agora esse aqui, né? Os 5 pães e 2 peixinhos, né? Que alimentam a multidão. Tia Madá, vem aqui de novo. Tia Madá vai ser a criança que ofereceu o seu lanchinho para Jesus. Desculpa. Então, Jesus... Desculpa, gente. Jesus, ele estava pregando para uma grande multidão, o dia todo. E havia festa em Jerusalém. Aí... Desculpa, gente, que eu estou meio gripada. Agora, quando começa, não para. Então, quando os discípulos chegaram para Jesus e pediu para Jesus os despedir, porque eles estavam com fome, Jesus falou o quê? Dá vocês de comida. Obrigada, Tilene. Aí uma criança que estava perto fez o quê? Ofereceu o seu lanchinho a Jesus. E Jesus pegou aquele lanchinho e Jesus deu graças, como assim? E multiplicou. Obrigada, tia Madá. Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Eita, é hoje. Esse aqui é o cego. Pode ser o cego Bartimeu, pode ser... Tá vendo que o olhinho dele está fechado? Aí, quando Jesus faz o milagre, aí você puxa aqui por trás e o olho dele abre. Então, ele era cego, agora ele pode ver. Do mesmo jeito, a filha de Jairo. Gente, que tosse feia. Depois que começa... Adriano, você quer? Você pode falar? Essa aqui é a filha de Jairo, né? A filha de Jairo que Jesus, o pai dele pediu para Jesus orar e no meio do caminho foi e encontrou a mulher, né, que estava doente. E aí ele demorou para chegar na casa de não é de Talita, né, da menina. Então, quando chegou lá, ela já estava morta, né? Você pode deitar, né, para simbolizar. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus orou por ela e ela fez o quê? Reviveu. E aí você puxa aqui, ó. E ela abre os olhinhos também. Estão vendo? Oi? Olha só. Esse aqui, né? A cruz e o túmulo, né? Falando do amor de Deus, né? Aí, o que acontece? A gente, para ser perdoado dos nossos pecados, nós temos que passar
pela cruz. Então, aqui você coloca corações escuros por causa do pecado. E você pode dar um coração para cada criança e ela ir falando o que desagrada a Deus, o que é pecado, você ensinar o que é pecado. Que o pecado afasta a criança de Deus. E só através de Jesus, só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí quando a criança vai, coloca aqui, ó, dentro da cruz, ela vai colocando dentro da caixa o coração escuro. Aí quando você abre a caixa, o que ela vê? O coração branquinho. Então aqui, ó. E ela não vê o coração escuro aqui dentro. Por quê? Porque aqui, ó, tá forrado e o coração escuro vai caindo aqui dentro. Aí quando você abre, ela só vê o coração limpo. Para ela compreender também sobre o Espírito Santo, porque dependendo da criança, da idade, é difícil ela compreender sobre o Espírito Santo. Então, ó, você pode ilustrar o Espírito Santo como se fosse um óleo derramando. Ó. Tá vendo? E aqui a gente usou um tecido para ilustrar, né, sobre o Espírito Santo. E aqui nós temos vários recursos, várias bíblias. Aqui, ó, para as crianças pequeninas, nós já tivemos uma lição para ensinar que Jesus é o presente de Deus para nós. Então, aqui, ó, é o presente de Deus e aqui dentro está Jesus. Esse Jesus aqui, às vezes você pode falar assim, mas não está errado mostrar a figura de Jesus? Isso aqui é lúdico. Nós não estamos mostrando uma imagem feita por mãos de homens, uma escultura. É totalmente lúdico. Então, não tem problema você usar um Jesus assim. Ó, outra sacola também aqui foi ministrado sobre os muros de Jerusalém, de Judá, né, que foram destruídos, sobre Neemias. Então, aqui, ó, você pode fazer, né, as casas que lá foram destruídas, explicando. Aí você fala, imagina a sua casa, vindo alguém quebrando os muros, arrancando as portas, as janelas, como você ficaria? Aí você fala, ficaria desprotegido, qualquer pessoa poderia entrar na sua casa, roubar. Então, foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém, né? Ó, uma caixa, ó. Uma sacola. Gente, eu só falo caixa, porque tem tanta caixa aqui que eu falo, toda hora eu falo. Aí às vezes pensa assim, mas eu não tenho assim, material para fazer esses recursos, assim, né, que os EVA, e às vezes o EVA tem um custo, alguma coisa assim. Aí, às vezes, por exemplo, né, aqui o plano da salvação, é um material que já é mais caro. Então, às vezes, a gente, né, ó, aqui é o plano da salvação. E atrás está escrito salvação. Às vezes, a gente não tem um material assim tão caro, né, para estar usando. Mas a gente pode usar criatividade e criança. Criança é bom porque qualquer coisa pode chamar a atenção de criança. Ó. Isso aqui é talheres. Então, você pode pegar talheres e fazer os personagens. Esse aqui é o pai, esse aqui, vamos supor que é o filho, esse aqui é a mãe, aí tem aqui, ó, vários personagens que você pode estar usando e vai chamar a atenção das crianças. E vai ficar até mais engraçado, né? Às vezes a gente usa um material tão caro, nem chama a atenção da criança, às vezes a gente usa um palitinho, alguma coisa, e chama a atenção. Meu Deus do céu. Aí, às vezes, eu posso pensar assim, mas mesmo assim, se eu não tiver algum material caro, o que eu posso usar? Agora, a gente tem balão com rostinhos, você pode usar o balão. Até no Conectados com Jesus, eu contei uma história, está lá no YouTube,
E eu usei balão para fazer os personagens. Foram dois conectados. Eu fiz um corpo com caixa, vesti com a beca e fiz um rosto bem grande. Contei sobre Jacó, ele ficou maior que eu e ficou do meu lado, eu contando a história. E você pode usar também balões para contar histórias para criança. Você pode usar peneira. Olha só que legal isso aqui. Peneiras. E você pode usar as crianças, porque ele pode usar como máscara. Tá vendo? Aqui, ó, são peneiras, você faz um rostinho nas peneiras. E você pode estar usando também as peneiras para contar a história. Você pode pegar pratinhos ou aquelas bandejinhas de isopor e estar fazendo rostinhos para contar a história. Ó, esse aqui é Golias. E esse aqui é Davi, ó. Você pode contar histórias. Aí eu fiz aqui o pé de Golias bem grandão, o pé de Davi bem pequenininho, para eles se imaginarem, né? O quão grande Golias era comparado com Davi. Alguém aqui conhece a boneca Bila? A boneca Bila, ela é para contar história também sobre comportamento, sobre o plano da salvação. Então, ela vem assim, sem rosto, e ela tem vários rostinhos. Então, você vai contando como ela era malcriada, respondona, aí você vai mudando os rostinhos dela. E conforme você vai mudando o rostinho, ela é uma garrafa PET. E sem que as crianças percebam, você vai colocando aqui iodo. Né? Vai colocando iodo aqui dentro e as crianças vão ver. Está vendo? Quanto mais ela peca, mais o seu coração fica escuro, mais ela fica triste. Então, ela era uma criança muito triste. Só que um dia ela foi convidada para ir numa igreja. E chegando lá, ela foi tratada muito bem. E ela ficou admirada, porque como ela era uma criança muito mal criada, ninguém tratava ela bem. E o que chamou a atenção dela foi que alguém contou a história do livro sem palavras. Aí, no final, ela aceita Jesus, aí você coloca alvejante, coloca que boa, e imediatamente fica límpida a água, né? Que ela aceita Jesus, agora ela é uma criança diferente, é uma criança feliz. Então, essa aqui é a Bila. Então, olha só, agora, ainda nessa temática de oxirredução, que é a mistura de química, né? Então, ali que você vai contando, você pode contar de várias formas, você pode colocar copinhos, aí colocar pecado, colocar Jesus, colocar o Espírito Santo. Então, conforme você vai colocando o iodo, vai contando a história, aí a água vai ficando escura e você vai falando, mostrando para a criança. Dali não dá para ver muito, né? Que tá escuro. A água está escura e você vai... Deixa eu escurecer mais um pouquinho. Só que tem que ter bastante cuidado para a criança não chegar perto, né? Aí você vai contando, ó. Está bem escuro. Aí você fala, na hora que o Espírito Santo entra no coração, o que acontece? Tá vendo? Clareia na hora, é imediato. No mesmo instante, clareia. Aí a criança percebe que, por mais que venhamos a pecar, não importa a quantidade de pecado que uma pessoa possa ter, que ela está carregada, mas quando a pessoa se arrepende e aceita Jesus e pede perdão, o perdão é automático. Então, o perdão, ele vem de Jesus. Então, quando a criança vê que ele foi instantâneo, imediato, da mesma forma a gente tem que fazer que elas se compreendam. Que quando Jesus perdoa, o perdão de Jesus é algo transformador.
é um milagre, é uma coisa assim tão grande que é imediata. Então, aí tá vendo? A água ficou branquinha. Agora as xícaras, né? Xícaras térmicas. Aqui essa xícara que é escura, aqui aparece só os olhinhos dela. Essa xícara que é do plano da salvação. Aí quando a gente coloca água quente, aí falando também pode ir nessa mesma temática de pecado, de tristeza, do coração triste, coração escuro. Mas tendo cuidado de fazer com o monitor, com as crianças bem longe. Tá vendo? Ó, aquele rosto triste, que ali não dá para ver, né? Mas todos aqui estão vendo. Agora tem um sorriso, né? E ele mudou, ele ficou amarelo. Aí quanto mais fica, mais aparece. Aqui, ó, o plano da salvação. Aqui, ó, as cores da salvação. Deixar ele bem aqui. Só tendo cuidado, porque a água tem que estar muito quente. Então, tem que ficar assim, com o maior cuidado com as crianças, ficar bem longe, né? E dentro desse plano da salvação, sobre as cores da salvação, aí na apostila está falando, né? É sobre o livro Sem Palavras e as Cores. É um livro que não tem palavras, só tem cores. Ó. Nós começamos com amarelo, que significa o amor de Deus. Tem muita gente que prega e fala que o amarelo remete o quê? Ao ouro, ao céu, que lá tudo vai ser de ouro, ruas de cristal. Sim, o céu tem tudo isso e salvação é sobre isso também, que é para lá que nós vamos. Mas nós temos que ter o cuidado de que a primeira coisa é o quê? É o amor de Deus. Então, o amarelo, ele é o amor de Deus. Mas nós pecamos. Então, o amor de Deus está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem pecou e se afastou de Deus. Então, Romanos 3,23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou começar de novo. Mas o vermelho nos lembra o quê? O sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E em 1 João 1,7 também diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí nós nos tornamos limpos, né? Que João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, depois de salvos, nós temos o quê? Um crescimento espiritual. Que está lá em 2 Pedro 3,18, que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o plano de salvação consiste nisso, que Deus nos ama, mas nós pecamos. Mas Deus enviou Jesus para que pudéssemos ser salvos. E isso, o perdão dos nossos pecados e depois o crescimento espiritual. Então, aí na apostila está, né? Esse livro foi apresentado a primeira vez por Charles Spurgeon em 1866, quando ele pregou lá no Tabernáculo Metropolitano em Londres. Então, ele levou o livro Sem Palavras, que continha, nesta época, 3 cores, que era o amarelo, o preto e o vermelho, né? Que é o amor de Deus, o pecado do homem e a salvação através do sangue de Jesus Cristo.
Depois, Moody usou esse livro para pregar para mais de 12.000 crianças. E ela usou as cores preto, vermelho, branco e ela acrescentou o dourado. Aí depois, em 1895, Amy Charmichel, ela fez sobre cetim as bandeiras e andou por todo o sul da Índia em cima de um carro de boi pregando o plano da salvação com as cores. Então, já há muitos anos, e agora a PEC, ela trabalha com o plano da salvação, que é a Associação para a Evangelização de Crianças. Né? A PEC, ela amplia a disseminação do plano de salvação através das cores. Então, aqui nós temos também o cubo mágico, mas a gente não fala cubo mágico, né? Porque magia, dentro da palavra da casa do Senhor, não é bom falar sobre magia, porque a palavra de Deus nos condena, né? Então, a gente fala o cubo infinito, que aí tem o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Tá vendo? Temos também o cartão infinito, que também fala do amarelo, que é o amor de Deus. O amarelo, amor de Deus. Aí o preto, né? O preto não, coração escuro, não podemos falar preto, né? A gente tem que evitar falar coração preto, coração negro, porque isso pode remeter a racismo, né? E a gente tem que evitar essas coisas, né? Então, coração escuro, sujo. Aí o coração sujo, mais o quê? Jesus morreu. E o nosso coração ficou limpinho. Tá vendo? O envelope sobre o plano da salvação. A gente tem também o saco vira-vira. Ó, que começa com a cor amarela, que é o amor de Deus. Aí vem o preto, que é sobre pecado. O vermelho, que é o sangue de Jesus. O branco, onde fomos purificados de todo pecado. E o verde, que é o crescimento espiritual. Isso aqui é bem legal, né? Deu um trabalhão fazer isso aqui. Então, ó, eu encontrei... Isso aqui é uma pulseirinha, ó, com os 10 mandamentos. Bem legal, né? Que a gente pode também falar de quê? Das dracmas perdidas. E aqui fala, ó, que tem a numeração e aqui, ó, cada mandamento. Às vezes uma coisa simples que você pode colocar na mão das crianças irem passando. Nós também podemos utilizar lata. Ó, quem é Jesus? História na lata. Então, Jesus, ele é o quê? Ele é o pão da vida. Ó, Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é a videira. Então, isso aqui, ó, história na lata. Você está vendo a diversidade de material que a gente pode estar trabalhando? Alguém já ouviu falar sobre o segredo da melancia? O segredo da melancia também fala sobre o plano da salvação. Mas por que a melancia? Porque a melancia traz as 5 cores do plano da salvação. A sua flor é amarela. E a melancia, quando está bem madura, ela também tem umas cores amareladas. Mas
a melancia, o que ela nos lembra? A grandeza do amor de Deus, que é tão grande, porque a melancia é uma fruta grande. Então, ela nos lembra do amor de Deus. Aí aqui fala, né? A cor amarela, o amor de Deus. As sementes são pretinhas e a semente está o quê? Ela está escondida, né? Tem gente que tem preguiça de comer melancia por causa da semente, né? Porque tem muita semente e fica ali escondidinha. Assim é o pecado. Às vezes o pecado está escondido e o pecado incomoda. Então aqui, ó, o pecado. E dentro da melancia ela é o quê? Ela é vermelha. Nos lembra o quê? O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Tem essa parte branquinha da melancia, que é a purificação dos nossos pecados, e a parte verde da melancia, que é o crescimento espiritual. Então, o segredo da melancia é por isso, porque é a única fruta que tem as 5 cores do plano da salvação. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, aqui, ó, barbante. Mesmo assim, se a gente está ali, porque às vezes a nossa vida é corrida, às vezes não deu tempo de fazer nenhum recurso, mas a gente pode usar barbante, porque não é possível que não tenha uma linha, um barbante em algum lugar, nada vai te impedir de você contar uma história. Então, aqui, ó, um simples barbante, você pode contar qualquer história. Aqui eu posso falar sobre a Torre de Babel, que o homem resolveu fazer uma torre que chegasse até o céu. E ele foi construindo essa torre. Então vieram vários povos de todos os lugares e eles se juntaram, eles estavam unidos num só propósito, de chegar até o céu. E Deus, quando viu aquilo, não se agradou. Por quê? No céu nós não entramos de qualquer maneira, só através de Jesus Cristo. Então Deus fez uma grande confusão. Está vendo? Uma grande confusão entre os homens, eles não se entendiam mais. Então, não prosperou. Então, não deu certo. Olha só. Então, está ali a confusão entre os homens. Então, ali, né, a grande confusão, ó. E Deus, viu? Sai da mão. Ou também você pode falar, há caminhos que ao homem parece ser bom. Às vezes nós entramos por algum caminho que nós pensamos que é bênção, mas nós temos que estar em constante oração para estarmos ligados a Deus e saber que, às vezes, aquele caminho não é para nós, não é a vontade de Deus, mas Deus, o seu amor é tão grande que nos envolve e nos traz de volta. Amém? Deixa eu ver o que mais. E fé. Às vezes a gente pensa assim que algumas coisas são impossíveis para nós. Mas nós temos que passar para a criança que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, tudo é possível ao que crê. Então, porque eu acho que esse balão aqui já está velho. Isso que vai dar certo. Ó, se deu. Então, olha só. Tá vendo? Nós podemos qualquer coisa, se tivermos fé. Então, nós temos que passar isso para as crianças. Então, vendo todo esse material rico e com várias coisas que você pode encontrar em casa, que você pode encontrar até numa lixeira, né? Caixas. E a Adriana, a gente sempre brinca, né? Que a gente não pode ver uma caixa. E os nossos maridos já não aguentam mais ver tanta caixa. Às vezes chega em casa, o João fala assim, mas
você está trazendo caixa de novo? Onde é que vai caber nessa casa tanta caixa? Aí aquela caixa vira uma Bíblia, vira o livro da salvação, vira qualquer coisa para você contar a história. É garrafa, é isopor, ali tem uns bichinhos, uns pregadores de roupa, que são bichinhos que você pode contar sobre a criação, sobre a arca de Noé. Então, nós temos que pedir ao Senhor criatividade. E o Espírito Santo, ele nos dá essa criatividade necessária. Mas também precisamos estar ligados ao Espírito Santo e perguntar. Por mais que às vezes a gente vê na internet e todos esses ministros que eu citei aqui, eles ensinam passo a passo. Quem quiser saber de vídeo, eu posso estar mandando, de como fazer um simples cubo de dobradura, algo criativo que chama atenção, que você pode fazer com papel. Só me perguntar, manda aquele vídeo, onde é que você viu? Então, assim, às vezes a gente vê uma coisa, mas às vezes Deus não quer que a gente use aquilo. Ah, mas aquilo é tão legal. Mas às vezes Deus quer algo mais simples, às vezes Deus quer algo que vai atingir o coração da criança. E o importante é isso, não é eu chegar no lugar e trazer 1 milhão de recursos. Às vezes eu posso pregar, às vezes tem lugar que eu vou com umas 2 malas. Mas, às vezes, algo tão simples como um barbante que eu posso levar no bolso, eu posso pregar a palavra do Senhor e impactar o coração da criança. E é isso, não importa a quantidade de recursos, quais recursos, se são recursos que eu vou usar com recicláveis, que eu vou usar com material mais caro. O importante é atingir o coração da criança. E é isso que o Senhor quer nos ministrar nessa tarde, né? E o visual é para fazer a criança compreender e memorizar. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, porque Moisés tocou na água e transformou o rio em sangue. Às vezes ela pode entender, mas como é que um rio é tão imenso, transformou em sangue? Aí, às vezes, você pega um tecido azul e você joga assim, um tecido vermelho em cima e fala, assim que Deus fez. Deus pegou e transformou, porque Deus queria castigar Faraó, porque estava maltratando o povo de Deus. Então, assim, aqui hoje a gente mostrou vários recursos, todos os possíveis. É que eu esqueci, que a tia Adriana falou de sombrinha, né? Só faltou esse aqui. Então, ela falou, né, sobre a chuva, sobre chuva de amor. Então, você pode usar uma sombrinha. Né? A proteção de Deus. Tem alguns recursos que tem um Jesus aqui em cima. Aí você pega, coloca as crianças ali todas embaixo daquela sombrinha, daquele guarda-chuva. Pode falar sobre o dilúvio, sobre várias coisas. E falando sobre o dilúvio, tem essa sombrinha aqui, ó, do arco-íris, que é a aliança de Deus. Mas preste bem atenção, quando você colocar o arco-íris, de ter o cuidado de ter as 7 cores. Porque o arco-íris da Bíblia, que Deus criou a aliança entre Deus e o homem, tem 7 cores. Porque o outro arco-íris, que é outra temática, eles são 6 cores. Essa é a diferença do nosso arco-íris do outro arco-íris. O outro tem 6 cores. Mesmo que aqui tem verde, tem uma nuance de verde, mas aqui, ó, tem as 7 cores. Então, a gente tem que ter o cuidado, como a Adriana falou, o cuidado, o zelo de não pegar uma música do mundo. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Nós temos tudo, nós temos a palavra do Senhor. Nós não precisamos imitar nada nem ninguém. Porque o Senhor, Ele nos usa para alcançar o coração das crianças. Amém? Acho que eu não esqueci de nada, não. Amém, tia Adriana. Esqueci sim. Até perguntei, a pastora Iraci estava aqui, eu perguntei para ela, pastora, Elias subiu para o céu na carruagem de fogo ou no redemoinho? Em tias, no redemoinho, né?
Aí a criança, às vezes, nunca viu um redemoinho, né? Aí você leva isso aqui, ó. Viu? Aí eu fiz um bem grandão aqui. Isso aqui é água, sabão líquido e vinagre, ó. Tá vendo? Deu para ver o redemoinho? Se até a pastora Iraci achou legal, imagina uma criança. Amém. Desculpa. Desculpa a tosse naquela hora, mas é porque já tem umas 2 semanas que eu estou nessa tosse alérgica que só Jesus. Me perdoem. É desse jeito mesmo, que a tia Lê falou. A gente, como professor, às vezes a gente sai como catador, né? Sai pegando garrafa PET. Aí a gente olha para os vizinhos e pede lata de leite ninho, lata de tudo quanto é coisa, isopor, né? E a casa vai virando aquela bagunça, né? Desse jeitinho. Tem muitos recursos inimagináveis, né? A gente tem verduras que a gente pode usar para fazer os personagens, né? Põe um espetinho com um palito. A gente pode usar massinha enquanto vai moldando um boneco ou algum objeto da natureza ou alguma coisa assim. Você vai contando a história. Você tem dobradura. Nossa, tudo que você pensar, às vezes você está ali vendo alguma coisa e fala, posso fazer isso, né? E você associa. Uma outra coisa que eu quis dizer aqui também é que, assim, as coisas que precisam costurar, às vezes você não consegue, mas tem alguma irmã na igreja que costura, né? Que pode fazer isso para você. Tem irmãos que desenham muito bem, né? Que você pode aproveitar. Aqui no departamento infantil tem uma criança que desenha muito bem, né? E eu já estou até pensando em explorar, né, André? E, assim, a gente vai fazendo da forma que a gente consegue, tá? Da forma que a gente vai tendo oportunidade, possibilidade, a gente vai usando, tá? Antes de encerrar, eu queria fazer 2 coisas. A primeira era responder uma pergunta do pastor João Batista, do encontro passado, que foi sobre dever de casa. Não, acho que não foi, não sei se foi o pastor João Batista, acho que foi. Que eu falei assim, dever de casa só em desafio, né? Por quê? Se você torna o dever de casa uma atividade cotidiana, acaba sendo uma coisa que eles vão levar, tipo, o dever de casa da escola, né? Ai, um dever de casa. O desafio seria como uma prova de gincana, valendo ponto, né? Aí você conta ponto, ou então você faz alguma premiação, alguma coisa assim que chame a atenção, que ele vai sentir vontade de fazer sem ser uma obrigação, porque quando passa a ser obrigação, aí fica pesado e, às vezes, até os próprios pais reclamam, porque já tem o dever da escola, ainda tem o dever de casa, aí fica bastante pesado, tá? E o que eu queria avisar é que no dia 26 nós temos o 3º e último encontro do nosso curso desse ano. E já estamos planejando para o ano que vem, tá? 26 de novembro, tá? Próximo mês, é o último sábado do mês. Você, professor, você, professora, tem compromisso já marcado, tá? Nós vamos falar nesse dia dos desafios do departamento infantil e vamos falar sobre o Ministério Infantil com Criatividade, brincadeiras, jogos e dinâmicas, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, mas antes de encerrar, a tia Alessandra volta aqui, por favor. Nós queremos premiar uma de nossas congregações que está aqui hoje, né? Da Igreja de Santa Maria Norte. Quem vem representando?
Pode vir uma aqui, receber o prêmio. E se você, de outra congregação, e não está aqui, venha no próximo encontro receber seu prêmio, tá? Aí vocês vão poder usar esse recurso lá na historinha de vocês. Tá bom? E tem mais um que eu vou premiar, eu não vou sortear, não. Pega naquela sacolinha ali para mim. Aquela sacolinha, tem um livro lá. Por que você saiu daqui? Tem mais um prêmio. Então venha você agora. Essa dourada. Está na lateral. Para o departamento infantil de vocês, Pastoreando o Coração do Líder de Crianças. Esse livro é interessantíssimo. Nós, coordenadoras aqui, fizemos uma estrutura de estudo desse livro, tá? Dá muitas ideias e muita motivação para o professor de departamento infantil, tá bom? Palmas para o departamento de Santa Maria Norte. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem alguma dúvida aí, Joel? Não, né? Então tá. Vamos encerrar. Fechem os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor Jesus, mais uma vez nessa tarde. E te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Que possamos, Senhor Jesus, aprender e praticar cada dia mais o que tu queres que nós façamos, seja feito de todo o nosso coração. Que possamos, Senhor, ter ideias, ter estratégias, que elas venham de ti, para que possamos fazer o que tu queres no departamento infantil. Que possamos ser instrumentos teus, usados para levar a tua palavra a cada criança, da menor até a maior. Nós pedimos que nos dê força, nos dê ânimo, nos dê criatividade, tudo que é necessário para que possamos realizar um trabalho com excelência. Nós te pedimos e te agradecemos por essa tarde, por todos que estiveram aqui, pelos professores que contaram história. E abençoa, Senhor Jesus, já desde agora, o nosso próximo encontro. Nós pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo habitem e reinem em nossos corações, hoje e para todo sempre. E todos digam amém. Amém.